Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos. Nossa, eu conheci o vídeo. Eu ia levantar e olhar pra câmera pra começar o vídeo. Eu comecei e olhei pro meu ring light. Incrível. Hoje estamos aqui pra ver um vídeo do Bruno Hattach. O jogo que eu queria que existisse. E na thumbnail tá falando roleplay medieval. Vamos dar uma olhada. Cavalinhos? E aí? Aqui é o seu youtuber quase preferido, Iguana Ártica. Oi, eu Iguana sei que eu tô sumido, mas fica tranquilo. Mesmo que eu suma por um tempo, eu sempre vou voltar. E eu sei que eu já prometi frequência nesse canal diversas vezes nesses últimos 8 anos. Mas eu queria dizer pra vocês que eu tô com 5 ideias de vídeos bem legais e prontas pra serem desenvolvidas. Então dessa vez eu vou demorar menos. No vídeo de hoje eu quero abrir a minha mente pra vocês e tirar de dentro dela uma ideia que eu carrego comigo. Não muito a ver, mas esse microfone é muito maneiro. Eu queria saber qual que é ele. Uma ideia de um jogo que não existe, mas que eu queria que existisse. E muitos de vocês provavelmente vão ter o mesmo desejo depois de assistir esse vídeo. Assim eu espero. Mas antes, o meu grande primo que traz os patrocínios desse canal tem que falar sobre o patrocinador de hoje. Vai lá, primão. Opa, bom? Sim, eu estou de volta para fazer as propagandas. Boa. Nenhuma prisão do México conseguiu me segurar. E o vídeo de hoje é patrocinado pelo Hero Wars. Você provavelmente já deve ter visto esse bonequinho aqui em algum lugar da internet. Pois é, ele é o nosso patrocinador. O Hero Wars é um RPG de ação online que está disponível na versão mobile para Android e iOS e na versão web para navegadores de computador. Você começa no mundo do jogo com esse carinha aqui e conforme você vai avançando você vai desbloqueando novos heróis que vão fazer parte do seu time e te ajudar na jornada para aniquilar demônios que invadiram o seu mundo. E no meio tempo você pode resolver aqueles quebra-cabeça de armadilha que você já deve ter visto alguma vez pela internet. Sim, eles são reais. Olha aqui meu primo jogando o jogo e ficando preso em um desses quebra-cabeça. Vocês sabem que ele não é muito inteligente. Agora, olha aqui no meu olho. Você não acha que seria legal se você pudesse estar cercado de belas mulheres na sua vida? E se eu te dissesse que você pode? Desbloqueando heróis no Hero Wars. O quê? Você pensou que eu tinha uma solução pra sua vida amorosa? Isso aí eu não vou saber resolver não. Mas você pode usar seu time de belas mulheres pra derrotar outros jogadores no modo PVP. O Hero Wars tem mais de 50 heróis diferentes e 6 modos de jogo. A arena, em que você enfrenta os jogadores e ganha recompensas dependendo da sua posição no ranking. A aeronave, onde você pode enviar seus heróis para expedições para ganhar artefatos. Terra Além, onde você pode enfrentar chefões com mecânicas diferentes para ganhar aparências para os seus heróis. O modo de guilda, que vai te levar para a Cidade Celestial, onde você pode invocar titãs, explorar calabouços e participar de guerra de guildas. A Torre Infinita, onde você enfrenta diversos inimigos em cada andar que você passa. E a Grande Arena, em que as batalhas PVP são com 3 equipes. Se você tiver interesse, entre no jogo agora e ganhe um super baú com um herói secreto, além de 600 esmeraldas e 30 mil moedas. É só escanear o código QR que está na tela ou baixar o jogo pelo link na descrição. Te vejo lá. Não queria falar muita coisa. Não queria te falar nada. Mas, sem querer desrespeitar o patrocínio aí do Brunão. Mas eu não achei esse jogo tudo isso não. Inclusive, eu não sei quando que aparece isso, mas eu joguei esse jogo e eu não achei aquele minigame que ele falou que tinha mesmo. Então eu não sei se é mais muito lá pra frente ou não, mas é. E olha só, ele tá programando em... Isso é em... Cara, eu não sei... Isso parece tanto JavaScript quanto Java mesmo, velho. Se bem que pra com Element... Não, eu tô achando que é JavaScript, provavelmente. Provavelmente. É porque tem var ali. Se você joga jogos ou assiste o meu canal há um tempo, você provavelmente já deve ter ouvido falar da palavra roleplay, que significa interpretação. Quando uma pessoa tá fazendo roleplay dentro de um jogo, ela tá interpretando um personagem. Ela conversa e interage com o mundo como se ela realmente fosse aquele personagem. Ela tá interpretando... Ei, Felipe. Não, agora eu vou interpretar aqui, peraí. E aí, Felipe? Felipe, meu nome é Claudianos Penianos, o destruidor de demônios. Personagem. Ela conversa em... Vai no fute hoje? Que diabos é fute? Precisamos expurgar os demônios dessas terras. Interage com o mundo como se ela realmente fosse aquele personagem do jogo. Essa palavra geralmente é associada ao GTA V, que foi onde ela se popularizou nos últimos tempos, por conta dos servidores de roleplay, onde a pessoa pode ter basicamente qualquer profissão e qualquer personalidade. Ela pode ser desde um pescador com sotaque espanhol, até o dono de uma gangue que secretamente gosta de Hello Kitty.
Eu joguei GTRP várias vezes nesses últimos anos. Eu acho uma ideia bem interessante e eu acho ele bem melhor que o GTA Online, como eu falei nesse meu vídeo aqui. Algumas pessoas acham estranho a ideia de fazer roleplay. Acham que quem faz isso é esquisito ou que você precisa saber atuar bem para poder interpretar um personagem. Mas não é sobre atuar. É sobre imersão. Sim. É sobre estar imerso naquele mundinho digital junto com outros jogadores também imersos. E para você ficar imerso, os servidores oferecem alguns mods que adicionam sistemas e animações para você usar no seu roleplay. Sistema de emprego, inventário, coleta, fabricação, venda e muitas outras coisas. E as animações servem para você fingir que tá fazendo uma ação. Sim. Igual, por exemplo, que a gente viu no vídeo do Gemaplis. Mano, a quantidade de coisas que tinha naquele server que o Gemaplis estava, o Nexus, né? Pô, tinha o celular lá que tinha no banco, tinha o WhatsApp e tal, e era tudo muito bem feito, velho. Eu, uns dias atrás, joguei... uns meses atrás, né? Joguei o Samp, né? O GTRP do San Andreas, né? E eu fui... Não GTRP... Enfim, eu fui no servidor de eu fui no servidor de RP lá do GTA San Andreas e fui ver. Ele tinha um celular lá, que era basicamente só um menuzinho, que tinha lá Nubank, tinha WhatsApp, tinha Instagram, essas paradas assim, só que era tudo muito básico, sabe? Tipo, você abria o banco, era 2 caixinhas de input, lá de tipo, quanto você quer colocar e quanto você quer retirar de dinheiro, sabe? É muito básico, assim, principalmente porque o San Andreas não tem tanta capacidade, agora o GTA V já tem. Como, por exemplo, você pega a animação que o personagem tá mexendo em alguma coisa no ar, e se você for um médico, você pode usar essa animação pra fingir que tá cuidando de um paciente, Sim. Ou se você for um mecânico, você pode usar a mesma animação pra fingir que tá consertando o carro. Só que é complicado defender a ideia de roleplay usando o GTA V de exemplo, porque na maioria dos servidores só tem criança querendo pagar de bandidão ou de policial malvado. Servidor já é uma coisa que eu digo. Não tem como se divertir e ficar imerso num ambiente assim. Felizmente a ideia de roleplay é bem mais antiga do que isso. Como, por exemplo, tem as pessoas que jogam RPG de mesa. Sim. Você com certeza já conheceu algum nerd que joga RPG de mesa. Não me fala isso não, cara. Eu fico triste, sabe? Porque uma das coisas que eu mais queria fazer na minha vida é jogar RPG de mesa, velho. Mas, cara, eu não conheço, pessoalmente, ninguém que goste de jogar RPG de mesa. Que, tipo, eu quero muito jogar RPG de mesa, mas eu não tenho uma capacidade muito boa, pelo menos ainda, de ser um mestre de RPG. Então se eu chamasse, por exemplo, galera, bora jogar um RPG de mesa lá, aí a gente se junta todo mundo pra jogar, quem seria o mestre além do cara que chamou pra jogar, sabe? Ninguém tava querendo jogar. Aí eu consegui juntar todo mundo pra jogar e eu não vou ser o mestre. Aí não vai ter, ninguém vai saber mestrar o troço. E se eu também não sei mestrar, aí ferra tudo. Mas eu realmente não gostaria muito de... Se eu participasse de RPG de mesa, eu não gostaria muito de mestrar. Eu gostaria de realmente participar como personagem. Eu acho mais interessante pra mim, pelo menos. Mas ok, agora você deve estar se perguntando qual que é o meu ponto com tudo isso. Por que eu tô falando de RPG de mesa e de GTRP no início do vídeo? Então, assim como eu sou um grande apreciador da ideia do GTRP, eu também sou um grande apreciador do gênero medieval. Tanto em jogos, quanto em seriados de TV. Sim, eu assisti Vikings inteiro e sim, eu beijaria a boca do ator que fez o Ragnar Lothbrok. Eu assisti Game of Thrones inteiro e eu me decepcionei com as temporadas finais igual todo mundo. Assisti The Last Kingdoms, Nightfall, Spartacus, Rome, The Witcher, Barbarians, Marco Polo. Também joguei vários jogos medievais, single player e multiplayer. Como Skyrim, Kingdom Come Deliverance, The Witcher 3, Chivalry, Mordau. Só que eu não zerei nenhum dos jogos single player, porque eu sou preguiçoso. Vocês sabem muito bem aonde eu vou chegar com isso. E se existisse um jogo medieval mundo aberto, com servidores de roleplay? Calma, eu sei que nesse exato momento tem gente indo correndo pra comentar que já existe um jogo assim, mas não existe. Sim, existem jogos medievais online, mas não com servidores de roleplay, não no estilo do GTRP. O mais próximo que eu cheguei a jogar algo assim foi no servidor de Minecraft RPG, que eu também tenho um vídeo sobre. E é por isso que eu senti a necessidade de fazer um vídeo explicando a minha ideia, explicando como que eu imagino esse jogo dos meus sonhos. Bom. Eu obviamente não pensei em cada mini detalhe que esse jogo teria, mas eu pensei em várias coisas. Em elementos de diferentes jogos medievais que, se juntar, dá pra fazer um negócio legal. O principal de qualquer história medieval é certamente a ambientação, o mundo em que você vive. Pro RP funcionar, esse nosso mundo, antes de mais nada, precisa ser aberto, permitindo você poder ir de uma cidade pra outra a pé ou a cavalo, sem telas de carregamento no caminho. Mas mesmo sendo mundo aberto, eu acho que o mapa não pode ser tão grande. Então umas 3 cidades, alguns vilarejos e umas florestas acho que já seria o suficiente.
Em questão de tamanho, daria pra pegar o mapa do New World, encolher um pouquinho, cortar no meio, jogar um sal e pôr pra fritar. Mas só em tamanho, porque de resto o New World tem um mapa sem alma e genérico, com algumas cidades que têm um design extremamente similar e outras cidades que são basicamente Ctrl+C, Ctrl+V. Olha isso daqui. As construções são idênticas e estão nos mesmos lugares. Eu não quero isso pro meu jogo. Infelizmente é complicado de eu dar exemplos de tamanho de mapa de jogo pra vocês, porque cada jogo tem suas proporções e dimensões. E não dá pra eu usar o mapa do GTA V como exemplo, porque a maior parte dele é Los Santos e mato. Eu queria um mapa que fosse maior na horizontal e não na vertical. A única coisa que daria pra eu falar do mapa do GTA V aqui é que ele parece uma tartaruga ninja. Voltando pro RP medieval, seria que daria pra eu falar do mapa do GTA V aqui é que ele parece uma tartaruga ninja. Voltando pro RP medieval, seria legal se as cidades desse jogo fossem bem ambientadas e diferentes uma das outras em decoração. Sim. Tipo Skyrim e The Witcher 3. Por mais que você não goste desses jogos, não tem como negar que as cidades têm suas identidades. E eu acho isso muito importante e muito legal. Porque qual seria o sentido de ir de uma cidade pra outra no roleplay se elas são idênticas? Mas eu definitivamente não acho que um mapa gigante como esses dois jogos funcionaria em um RP. Seria muito espaço pra pouco jogador. Além do fato de que o mapa desses dois RPGs foram construídos pensando no RPG, no jogador saindo pra explorar e matar monstrinho no caminho. Em um jogo de roleplay, essas partes no mapa com monstros e calabouços seria inútil, porque a ideia não é você interpretar um guerreiro poderoso que fica upando de nível e coletando equipamento bonito. A ideia é ser algo um pouco mais puxado pra vida real, com foco na interação dos jogadores com o mundo e com outros jogadores. Você pode ser um guerreiro, mas não um herói com um poder infinito igual desses RPGs. Só que seria um realismo mais parecido com a série de TV, que é a glamorização da era medieval. Porque se for pra imitar 100% a vida real, os jogadores não fariam nada além de dormir em cama de madeira, limpar cocô de pato e morrer de alguma doença antes dos 25 anos de idade. Eu acho que ninguém jogaria um RP de limpar cocô de pato. Você não seria obrigado a ser um guerreiro, mas assim como no GTRP a profissão mais escolhida é bandido, em um jogo medieval a profissão mais escolhida seria guerreiro. Mas as pessoas poderiam criar outras profissões do ladrão. Estilos de vida baseado na criatividade delas. Como, por exemplo, a pessoa poderia ser um caçador que passa dia e noite na floresta, juntando couro e carne. Ou então ela poderia ser um mendigo de uma cidade principal que já foi secretamente um príncipe e agora vive em portas de tavernas. São escolhas e construções de personagens que não necessitam de nenhum sistema para funcionar. Só depende da criatividade do jogador e da colaboração dos outros jogadores. Poderia ter algumas profissões com sistema, tipo pescador e ferreiro, mas nenhuma tão comum e sem graça tipo camponês, que teria 2 metros quadrados de plantação e só ficaria regando e colhendo coisa. Ou então guarda de uma cidade, que só ficaria andando de um ponto até outro. Pro RP ficar legal, seria melhor ignorar essas profissões chatas e deixar elas só pros NPCs. Como é um jogo medieval, as pessoas logo pensam, teria como ser rei? Teria como governar todas as cidades e um exército enorme? Eu sinceramente acho que isso seria bem chato e inviável. Em vez disso, existiria um sistema de tribo, onde um player seria o líder e poderia convidar outros players para participar da tribo. E aí poderia ter tipo 5 tribos e cada uma teria seu próprio vilarejo. E elas poderiam arrumar diferentes motivos para guerrear, se aliar, se infiltrar, trair, roubar. Tudo de bom que a raça humana pode oferecer. Mas ter um jogador como rei realmente não funcionaria. Então existiria um acordo entre todos os jogadores do servidor de que existe um rei, só que ele é uma entidade que ninguém nunca vê. As cidades grandes seriam lugares pacíficos. Não teria guerra em grande escala com invasão. Porque para isso funcionar o jogo precisaria de todo um sistema e ficaria complicado você ir nas cidades fazer RP, sendo que volta e meia teria gente atacando. Então só o clássico duelo até a morte em praça pública já é o suficiente. E eu acho que seria bem legal se tivesse NPCs andando pelas cidades vivendo suas vidinhas. Faz um sisteminha de... realmente, vivência no jogo. A parada de duelo até a morte é uma boa. Seria interessante fazer um sistema igual eu vi no DC Universo Online, que é o que? Você ativa a opção lá pra dizer que você tá aberto a duelos. Você agora tá aberto a duelos. Chega um cara lá, fala, eu quero duelar com você. Você aceita? Você tem um espaço em volta de você. Você tem um espaço que tá em volta de você, que é o seu espaço de duelo. Você pode duelar de dentro os seus duelos, os seus ataques e tal não afetam os outros jogadores, né? E se você sair da sua área de duelo depois de um tempinho, você perde o duelo, sabe? Interessante isso. E aí é bom botar talvez um sistema de recompensa, assim. Não, acho que... Não, pensando melhor, é melhor não botar um sistema de... Seria melhor não botar um sistema de recompensa, porque chegaria uns cara mó forte, começaria a tentar duelar com os cara fraquinho, que geralmente tá iniciando, não sabe como é que funcionam as coisas, aperta pra aceitar lá, os caras vão lá só ficar luteando os caras de iniciante. Ia ser uma galera meio chata, ia ser tipo uma... grande parte dos jogadores iria se juntar pra tentar ser uns ladrões meio chatos, né?
para deixar todo o ambiente um pouco mais vivo. Porque eu sinceramente acho muito triste quando eu entro num servidor de GTA RP e não tem nenhum NPC na cidade e nenhum carro de NPC andando. Sim, mano, eu acho isso muito ruim. É um dos principais motivos para não entrar em muitos... não querer jogar tanto de TRP. Porque, tipo, se você entra num servidor, tipo, um servidor grandão mesmo, cheio de gente jogando ao mesmo tempo, que é tipo aquele servidor que você tem fila pra entrar, sabe? Cara, é interessante você jogar, pô, porque sempre vai ter alguém na rua, você andando por aí, pelo que eu entendi, a galera geralmente não sai de uma certa área do negócio, eles sempre ficam mais ou menos na mesma área de atuação e sempre nesses locais tem alguma coisa acontecendo, alguém andando, nem que seja umas 2 pessoas passando de carro ali assim, mas sempre tem alguma coisa acontecendo. Agora, se você entra em outros servidores mais abertos, essas paradas assim, vamos dizer que tem um servidor de GTA V que tem 500 pessoas jogando, 500 pessoas jogando no servidor. Cara, é relativamente pouco. Vai acontecer de você estar andando em algum lugar e tá vazio o negócio, parece que a cidade é deserta, sabe? Isso que me afasta um pouquinho de TRP. Fica um negócio meio morto, sabe? Sim. Fica meio esquisito. Eu entendo que fazem isso pro servidor rodar melhor no PC das pessoas, mas ainda assim, fica meio morto. Cada profissão do jogo teria uma forma de ganhar dinheiro. O pescador, por exemplo, poderia ir lá ficar o dia todo pescando peixe e aí vender em um ponto específico. O ferreiro poderia fabricar armas e vender em um ponto específico. Aí com esse dinheiro você poderia comprar itens em NPC, comprar um cavalo tunado e alugar uma casa se você... Não só isso, é uma boa fazer dar uma opção de, por exemplo, ter pontos na cidade de venda de terreno. Não venda de terreno exatamente, mas tipo aluguel de terreno, sabe? Que aí você chega, caraca, eu tenho muitas espadas aqui, eu quero vender as espadas pro pessoal. Você chega, aluga aquele ponto ali e faz o seu pontinho de venda de arma, sabe? É interessante fazer esse sisteminha assim, você ganha dinheiro vendendo as paradas. Você quisesse. E eu sei que você deve ter pensado aí, e se os jogadores... Como? Foi mal. Eu acho que ele vai falar disso agora, hein? E é bom também isso, pelo fato de ser tema medieval, que não tem, por exemplo, como chegar um cara lá falando, uma criança lá chegando na sua loja e falar: eu quero essa espada aqui, ó. Aí você fala: tá, essa espada aqui, ela tá 3 moedas de ouro. Não, eu quero de graça. Aí você fala não, ela pega uma arma e te dá um tiro, sabe? Aquela galera que fica fazendo de RP meio chato. Jogadores só pudessem comprar armas e armaduras com jogadores ferreiros. No papel é até legal essa ideia, mas na prática deixaria a economia do jogo limitada e dependente. Ficaria igual ao Albion Online. Não me entendam errado, é um sistema legal que funciona, em um MMO com milhares de jogadores, não em um servidor de roleplay que teria no máximo 100 players simultâneos. E claro, não podemos esquecer de 2 sistemas bem básicos. Tá, aí entra... Isso que é um negócio interessante de você pensar em um jogo de tipo de roleplay, que você não tem que só pensar em um jogo funcional, você tem que pensar em economia também. É interessante que a economia não ficaria tão quebrada se a gente fizesse... Parece que eu tô querendo fazer o jogo. Não ficaria tão quebrada se as pessoas fizessem um sistema de monetização baseado em jogos de RPG normais, sabe? Tipo, você pode conseguir o seu dinheiro matando bicho e tal, você pode conseguir os negócios dos bichos lá e vender para os NPCs lá pra poder ganhar um dinheiro com drop de monstro, essas coisas assim. Ou você pode... ou com os drops de monstros, você pode... Drop de monstros, talvez mineração, alguma coisa assim, você pode construir suas armas, suas armaduras, poções, sei lá, qualquer tipo de coisa. E você vende, né, igual eu falei nesses pontos de troca assim, você vende pros caras pelo seu preço. Você bota o seu preço lá e o que na teoria isso faria? Isso faria o seguinte, peraí que eu vou até sentar de jeito aqui porque tá dando as costas. O que isso faria? O seguinte, quando você faz esse sistema de você pode vender as suas coisas botando seu preço,
Isso faz com que as pessoas vejam, tipo assim, caraca, aqui tem um ponto de venda de espadas e ali tem outro ponto de venda de espadas. Aí você chega aqui, olha, essa espada aqui, ela tá 20 moedas de prata. Mas naquele cara lá, a mesma espada tá 17 moedas de prata. Então, você gostaria de fazer um desconto? Você quer fazer um desconto aí para vender a espada? Se não quiser, você vai pro outro, sabe? É meio que acontece na vida real, sabe? Isso abre ponto para você fazer uma negociação com os vendedores. E aí você deixa, você meio que pensa, poxa, se eu não botar um preço justo na minha espada, se eu chegar a pegar uma espada básica e botar 10 mil moedas de prata, aí você sabe que não vai vender, porque as pessoas não vão querer comprar. E pra mim, a única coisa que quebraria completamente essa economia, essa ideia de economia, seria... Qual é o nome? Compras no jogo. Compras com dinheiro real. Sabe? Você pode chegar pro Ragnar ali, que tá vendendo aquela espada muito boladona por 10 mil moedas de prata. Ou você pode ir na loja do jogo e comprar exatamente a mesma espada por 10 reais. Sei lá. O que isso faria? Isso faria com que grande parte das pessoas que não querem perder tempo nem comprando, juntando dinheiro para comprar as coisas, nem fazendo as coisas, isso faz com que as pessoas elas simplesmente comprem com dinheiro real e os comércios eles acabem caindo. Sabe? Que é basicamente como você... Assim, os caras... Eu não sou nenhum economista pra falar isso, mas tipo, é como se você pegasse... É como se o cara fizesse... gastasse... É como se você fizesse assim... você não tá dando seu dinheiro pra movimentar a economia do jogo, sabe? Você tá dando seu dinheiro pra... um certo, vamos dizer, um banco, vai. Você está dando seu dinheiro para um banco e esse banco, o dinheiro que esse banco receber na troca dos seus produtos, você está comprando uma coisa com o banco, esse dinheiro do banco ele não vai ser distribuído de volta para os jogadores, sabe? Esse dinheiro do banco vai ficar com ele. Então o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que, se não tiver nenhum tipo de monetização, de jeito de você ganhar dinheiro do jogo fácil, rápido, fácil, alguma coisa assim, tipo uma farm de dinheiro mais ou menos, alguma coisa assim, isso faria com que menos pessoas comprassem o jogo, menos pessoas conseguissem vender os seus produtos, todo mundo vai perdendo mais e mais dinheiro e todo mundo vai perdendo mais e mais dinheiro e no final vai ficar basicamente todo mundo pobre, porque o dinheiro que você consegue matando monstros, matando essas coisas, não é o suficiente para você suprir as suas coisas, suprir as compras que você faz, sabe? Não seria o suficiente. Isso poderia ser resolvido mais ou menos... Aliás, a ideia de isso seria resolvido se o jogo criasse uma compra real para você fazer de dinheiro do jogo. Tipo, você paga 6 reais para ganhar 100 moedas de prata, sabe? Só que isso quebraria por quê? Você está basicamente comprando dinheiro. Então, é basicamente como se você estivesse imprimindo dinheiro, sabe? Você está criando mais e mais dinheiro. Com isso, o dinheiro começa a desvalorizar e as coisas vão ter que ser aumentadas. Porque, eu podia muito bem estar vendendo a minha espada aqui por 100 moedas de prata para esse cara. Mas por que eu não boto a minha espada por 10 mil moedas de prata para esse outro cara que está comprando dinheiro no jogo, sabe? E isso quebraria completamente a economia. Então, basicamente, qual que é a solução? A ideia de você fazer pontos de troca, pontos de aluguel para as pessoas fabricarem os seus equipamentos e venderem os seus produtos no jogo é uma ideia sensacional, é uma ideia que com certeza funcionaria. Se alguém não cagar tudo. Mas isso seria completamente quebrado se adicionassem compras no jogo, sabe? Se adicionassem, por exemplo, vamos dizer igual, por exemplo, Genshin Impact. Tem personagens diferentes. Esses personagens diferentes, eles só podem ser conseguidos com
o dinheiro específico dele. Se você botasse umas compras no jogo para comprar exatamente esses negócios específicos, coisas que não afetam a gameplay em si, sabe? Coisas que não afetam a gameplay, coisas que não te dão vantagem no jogo, como por exemplo LoL que tem skins, coisas que não te dão vantagem real no jogo, é uma ótima coisa, é uma coisa que não vai atrapalhar outros jogadores e vai trazer lucro para a empresa, porque por algum motivo as pessoas gostam de skins, as pessoas gostam de ter coisas diferentes, sabe? Não gosto de ficar na mesmice. Então, resumindo os 10 minutos que eu falei aqui, é basicamente cria um sistema que você consiga fazer as suas vendas no jogo, mas não faça o jogo vender os equipamentos, sabe? Não faça o jogo vender equipamento sem dinheiro, que senão isso quebraria completamente o jogo. Vamos continuar. Para tornar o RP possível. Um chat... Nem lembro mais onde você estava. E claro, não podemos esquecer de 2 sistemas bem básicos para tornar o RP possível. Qual? Um chat de voz para você poder conversar Sim. com outros jogadores e um menu de animação para você poder interagir com objetos do mundo e com outras pessoas. Bom, a gente já sabe qual seria o tamanho do mapa e como funcionaria a maioria das coisas. Mas se for pra gente ter uma ideia visual da estética do jogo, daria pra usar de exemplo o Gloria Victis. O Gloria Victis é um RPG que está em desenvolvimento em acesso antecipado na Steam desde 2016. O foco do jogo é você upar de nível matando animais selvagens e saqueadores, para depois entrar numa guilda e guerrear por territórios do mapa. Boa. Esse jogo, sem sombra de dúvidas, tem uma boa estética medieval, e se você passa um tempo andando pelos mapas, você se sente um pouquinho naquela era. Só faltou as doenças. Só faltou as doenças. Nossa, tá muito alto agora que eu reparei. Mas também não adianta nada você ter um mundo com muitos NPCs e os NPCs não se movem. Eles têm que ficar se movendo também e a casa tá pegando fogo. Oh, caralho, eu deixei a tocha ligada antes de sair de casa. Oh, caraca. Cara, a ambientação tá boa. Olha o padre andando de skate. Outra coisa bem básica para o roleplay poder acontecer sem a gente estragando é que os jogadores teriam que seguir regras parecidas com as de um servidor de GTA RP. Não matar sem motivo, não atropelar os outros com um cavalo sem motivo, não trocar o filho por um saco de batata e as regras padrões do GTA RP. Falando em matar, a gente já falou sobre vários sistemas, só que falta um muito importante. Em um jogo medieval existe um sistema que é o núcleo de tudo: o combate. Na era medieval as pessoas resolviam tudo na base da espada. Ou pelo menos foi isso que as séries e os jogos me ensinaram. Quando as pessoas pensam em combate em jogo medieval, elas geralmente pensam em Skyrim, The Witcher, Dark Souls. Mas para um combate de jogo online não teria nada de útil que a gente poderia tirar desses jogos. E aí algumas pessoas diriam: e se o combate fosse igual ao de For Honor? For Honor, pra quem não se lembra, foi um jogo medieval online feito pela Ubisoft, onde a mecânica de combate dele era baseada na direção. Você entrava no modo de combate, travava a mira no seu inimigo e escolhia a direção do seu ataque mexendo o mouse ou o analógico do controle. Nisso, seu inimigo tinha que ser rápido para ver de que direção o golpe tá vindo para poder defender na mesma direção. Cara. Se ele defendia na direção errada, ele tomava o golpe. Apesar desse combate ter o seu valor, eu não acho nem de longe o melhor combate que um jogo medieval pode oferecer. Eu acho a movimentação limitada e os combates acabam tendo pouca diferença de um pro outro. O Gloria Victis tem um combate que já é um pouquinho mais interessante que o do For Honor. Ele tem o mesmo elemento de ataque e defesa direcional, só que você não precisa travar sua mira no inimigo. Nisso você tem mais liberdade para se movimentar. Só que os pontos positivos acabam aí. Porque o combate não tem peso, as animações são meio travadas e parece que o seu golpe não tem impacto no inimigo. Aí acaba sendo um negócio meio feio de assistir. Se liga só nessa luta totalmente emocionante, rapaziada. Cê é louco, tio. Ó, olha bateu como esses NPCs lutam. Quando você tem um escudo, você pode só segurar a defesa sem precisar defender direcionalmente. E isso acaba deixando o combate bem sem graça. O combate até fica um pouco mais desafiador quando você joga sem escudo, mas ainda assim não é algo fluido. Aí você deve estar pensando: ok, Bruno, até agora você só reclamou e achou problema no combate dos jogos. Pois é, Bruno. Qual seria o combate perfeito pra você, então? Você por acaso já ouviu falar de Mordhau? Talvez sim. Ele adora Mordhau. Talvez não. Mordhau é um jogo medieval em primeira pessoa focado no PVP, com mapas de captura de ponto em que dois times, 32 versus 32, se enfrentam. 32, o foco cacetado? do jogo deveria ser capturar o objetivo, mas a galera só quer saber de lutar. Tanto que por causa disso existem vários servidores de duelo, onde as pessoas ficam lá o dia inteiro duelando. Esse jogo também tem ataque direcional. Conforme você mexe o mouse, a setinha que tá no meio da tela muda a direção do seu ataque. Mas no Mordhau a direção não serve pra garantir o acerto, porque aqui não é necessário defender numa direção específica. Você só defende normalmente. Só que você não pode segurar a defesa. Você defende por 1/3 de um segundo, e aí tem que esperar um tempinho pra poder defender de novo. Então o objetivo é fazer seu inimigo defender na hora errada,
pra você garantir o seu acerto. Sim. Não tem ataque rápido ou ataque pesado, só tem o ataque normal. Mas você pode levemente desacelerar ou acelerar sua arma se você mexer o mouse no início do seu golpe. E a direção do ataque serve pra você acertar alguma parte do corpo do inimigo que tem menos armadura, ou então serve pra pegar ele de surpresa. Você pode, por exemplo, iniciar um ataque por cima, cancelar o ataque, e aí nisso seu inimigo vai pensar que você vai repetir o ataque por cima, você ataca por baixo e pega ele de surpresa. Não, aí é interessante, realmente. Mas não é tanto assim. O combate do jogo Faz permite muita 200 anos leitura, de jogo, você pega o e a jeito. melhor forma de se dar bem é sendo o mais imprevisível possível. Então Sim. você vai atacar na velocidade normal, vai desacelerar, acelerar, cancelar ataque, pular, chutar, andar pra trás, andar pros lados. Você vai fazer de tudo pra garantir que o seu inimigo não saiba qual vai ser seu próximo passo. E um jogo só seria capaz de ter um combate assim tendo animações fluidas. Chorão E o Mordal Skate tá tem doido, isso. hein? É só olhar matou aqui do o meu Chorão lado. É um negócio até satisfatório de se ver. Aham. E é essa fluidez e liberdade que você não encontra nos outros combates. Compara isso com o Gloria Victis. Nem Chivalry 2, que é a continuação do jogo que inspirou Mordal, consegue ser tão fluido quanto Mordal. Mas o combate obviamente não é perfeito. Por ele depender muito de animações, tem hora que os jogadores conseguem encontrar algumas animações quebradas. Um jogador com 500 horas de jogo destrói facilmente um cara com 5 horas de jogo, porque ele sabe que animações são difíceis ou até impossíveis de ler. Então, para o combate ser perfeito, seria que achar alguma forma de limitar o teto de habilidade. Já a leitura de combate é algo que todo mundo teria que aprender, e seria bem legal isso dentro de um RP, porque poderia ter um professor ensinando vários guerreiros ao mesmo tempo. E confia em mim quando eu digo que o Mordal acertou em 90% do combate dele. Porque existe outro jogo medieval em primeira pessoa chamado Mortal Online 2, que tem ataque e defesa direcional, e simplesmente não é a mesma coisa. Fica um negócio lento e sem espaço para improviso na luta. Além das animações não serem tão fluidas. Mas o Mortal Online 2 pelo menos tem uma ambientação da hora. Eu sei que eu pareço um fanboy falando tudo isso, mas eu fui um pouquinho técnico e mostrei imagens pra vocês pra provar o meu ponto. Senhores, nós temos o tamanho do mapa, a estética, os sistemas, o combate. Só falta decidir uma coisa: economia? A câmera. O Mordal foi feito pensando principalmente na câmera em primeira pessoa. E até que seria legal ver um jogo de RP em primeira pessoa, porque é mais imersivo. Mas tem pessoas que não conseguem jogar FPS porque passam mal ou simplesmente não gostam. Então eu acho que nosso RP deveria ser em terceira pessoa. E também tem a galera que gosta de ver as próprias animações quando tá fazendo RP, né? É boa. E felizmente o combate do Mordal funciona bem em terceira pessoa também. Só teria que ajustar um pouquinho a posição da câmera, porque quando você tá usando uma arma pequena fica meio estranha a profundidade. Mas funciona. Com a câmera decidida, o jogo dos meus sonhos tá desenhado. Nice. E talvez eu seja o único maluco que sonhe com isso. Será? Agora, para pra pensar nos diferentes tipos de roleplay que poderia acontecer nesse jogo medieval. Imagina você chega numa cidade de noite e encontra vários jogadores espalhados. 3 caras na entrada da cidade combinando de sair numa caçada, alguns interagindo no ferreiro, outros arrumando briga na praça. Aí você anda até a taverna, compra uma cerveja e socializa com os bêbados. Quem sabe você até consegue arrumar uma briga de soco pra fechar a noite com chave de ouro. Se o seu personagem for uma pessoa mais culta, você poderia ir na biblioteca da cidade e escrever contos para outros jogadores lerem. Ou então ajudar a registrar a história do servidor em um livro. Se o seu personagem for um religioso, você poderia todo dia ir no templo da cidade rezar pro deus ou deuses que você acredita. Você poderia ser um andarilho que sai por aí espalhando a palavra da sua religião. Ou até mesmo um extremista que converte as pessoas usando sua espada. Tá, poxa. Você poderia ser um profeta maluco que fica todo dia na praça da cidade falando que o fim está próximo. Ou quem sabe um mero pescador que só quer sentar na beira do rio e sentir a brisa fresca no seu rosto enquanto você pesca sua própria comida. Caso a vida pacata não te agrade, você poderia se juntar a uma tribo e combinar de invadir outros vilarejos. Você poderia ser um bandido que embosca outros jogadores na floresta. Ou então um jogador vingativo que juntou um grupo de pessoas para caçar o bandido que te roubou. Você poderia ser um guerreiro ambicioso com sede de ouro que secretamente está planejando uma forma de dar um golpe na sua tribo e tomar o lugar do líder. Independente da história que você vivesse, eu aposto que seria épico. Desde que você não fosse um catador de cocô de pato. Eu só tô jogando algumas ideias no ar, mas é claro que um servidor com 100 jogadores teria muito mais coisa criativa rolando. Sim. O potencial disso é quase que infinito, porque histórias são infinitas. Só depende da criatividade das pessoas. E se tem um ambiente que inspira criatividade, é o ambiente medieval. Não é à toa que existe um bando de marmanjo que joga RPG de mesa e se dedica bolando histórias e regras. Eu acho que esse jogo teria muito mais histórias que o GTA RP. Se o jogo oferecesse outras raças como elfos e anões, teria mais histórias ainda pra criar. Sim. O jogo que eu sonho não precisaria ter tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Se tivesse só uns 60% já seria o suficiente, porque os outros 40% os jogadores fariam acontecer. Sim. Cara, a ideia que ele tá dando pro jogo é realmente... é uma ideia que provavelmente daria certo, cara. Não necessariamente daria certo rápido. Tipo assim, eu acho que demoraria um pouquinho para as pessoas se acostumarem com esse tipo de jogo. Mas, cara, é um tipo de jogo que provavelmente daria muito certo, cara.
A não ser que a pessoa se acostume demais com o GTRP, porque o GTRP é muito mais... A galera tá muito mais acostumada com coisa mais recente, essas paradas assim e tal. Tem gente que não se interessa tanto por medieval. Mas é muito interessante a ideia que ele teve. No improviso e Seria na uma boa gambiarra. ter um jogo Tem assim. outros jogos medievais online que você olhando de longe até pensa que daria pra fazer RP neles, mas quando você para pra analisar, não bateria os 60% dos requisitos. Então eu fico no aguardo e torcendo pra surgir um jogo medieval com um bom mundo aberto, um bom combate e servidores dedicados que permitam modificações. Eu sou meio maluco com esse tipo de coisa. Eu já decidi pra mim mesmo, eu não posso ter umas ideias assim. Eu não posso ter umas ideias tipo essa que ele tá dando. É um jogo tão ambicioso como esse, que sempre que eu tenho umas ideias assim, eu tenho muita vontade de fazer essas ideias, mas aí eu não consigo fazer, ficar frustrado. É uma porcaria, velho. Existe um jogo de desenvolvimento chamado Renown, que é um nome muito difícil de falar, então vou chamar de Renan. A ideia do Renan é ser uma mistura de Rush com Mordal. Ele vai ter os elementos de sobrevivência e construção do Rush e um combate extremamente parecido com o de Mordal. E não só isso, ele vai ter servidores dedicados. Nice. Então pode ser que o RP dos meus sonhos esteja próximo de existir. Talvez. Mas é cedo demais pra dizer, porque o jogo ainda tá em closed alpha e eu sinceramente espero que os devs não lancem ele incompleto. Porque senão ele vai ficar num desenvolvimento eterno igual a maioria dos jogos em acesso antecipado da Steam. Mas mesmo que lancem acesso antecipado, os devs parecem ser bem transparentes e dedicados. Então só nos resta esperar. E aí? Você jogaria um jogo dos meus sonhos? Se sim, que tipo de história você criaria? Quem seria o seu personagem? Vamos parar agora pra ver. Cara, eu tenho muita vontade em jogos assim de ser uma coisa meio diferente. Eu tô muito acostumado a ser guerreiro, a ser talvez ladrão, essas paradas assim, mas eu queria muito ver como seria um roleplay de ser um mercador, sabe? Um mercador guerreiro, basicamente. Eu ir caçar os monstros, os animais, as paradas assim, conseguir os meus recursos, fazer as minhas próprias armas, fazer minhas próprias roupas, essas paradas assim, e pegar esse negócio e botar pra vender, igual eu falei, fazer pontos de troca, essas paradas assim. Dá muita vontade de fazer esse tipo de coisa. Caso você esteja inspirado, conte pra mim nos comentários desse vídeo. E aqui só entre nós. Imagina se um dia existir um RP medieval na realidade virtual. É muito vidrado em VR, velho. Você não vai mais fingir ser o seu personagem enquanto enxerga ele por uma tela. Você vai ser o seu personagem. Imagina presenciar as infinitas histórias com seus próprios olhos e usar suas próprias mãos pra forjar espadas e aniquilar inimigos. Seria bem legal, né? Bom, isso é tudo que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje. Agora eu vou me retirar e deixar a imaginação de vocês rolar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nada. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Claro. É sério, por favor, se inscreve. 50% das pessoas que assistem meu vídeo não são inscritas. Isso não é meteção de louco, eu não inventei esse número. É realmente assim. Então se inscreve. Eu vejo vocês logo logo. E prometo que dessa vez vai ser mais rápido. Fiquem bem e... tchau. Então é isso. Foi uma boa ideia. Realmente. Dá muita vontade de fazer esse tipo de jogo. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Bruno que tá aparecendo aqui do lado e... Opa.